Bom, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui do ciclo de webconferências, promovida pela Unidade de Telesaúde, aqui do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. Hoje nós temos a grande satisfação de contar com a presença de Bruno Moraes, ele que é gestor de processo de TI aqui do Hospital Universitário. Atua também como administrador pela UFAL e professor de administração em outras instituições. Seja muito bem-vindo, professor Bruno. A palavra é sua. Muito obrigado, Felipe. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite realizado pela professora Rosaline de participar dessa roda de palestras e de webconferências. Também quero agradecer a gerência de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes por liderar e difundir práticas de divulgação do conhecimento como essas. Bem, gente, meu nome é Bruno Moraes, como o Felipe falou, atuo como chefe do setor de gestão de processos e de TI aqui do Hospital Universitário, que é ligado à Universidade Federal de Alagoas. E estamos aí em meio a um processo de consolidação de um modelo de gestão que está lastreado em muitas soluções de tecnologia da informação. Esse modelo, ele vem de carona com a implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares nos hospitais universitários Brasil afora, a EBSER. Minha fala hoje consiste basicamente em levantar alguns pontos, levantar alguns conceitos também que envolvem a ideia de prontuário eletrônico do paciente. E como nós já começamos uma implantação, nós já temos algumas soluções em andamento, achamos por bem dividir essas experiências e esses conceitos com todos aqueles que se interessarem. Então, de toda forma, eu sou administrador de formação, estou na área de TI há mais ou menos 2 anos, já trabalhei na área de gestão de pessoas, já trabalhei em departamento de pessoal. Entretanto, TI sempre foi uma paixão minha, sempre me atraiu bastante. Porém, todos esses assuntos que a gente traz, eles não são exclusivamente de uma área ou de outra. Então, ela é realmente multidisciplinar. E em alguns momentos até interdisciplinar também. Pensamos em TI no momento em que implantamos o prontuário eletrônico, mas aí nós temos a necessidade de envolver as áreas finalísticas do hospital, as áreas de atenção à saúde, os profissionais de administração, os profissionais de arquivos, profissionais de armazenamento, que manuseiam. Então, realmente é algo que acaba sendo bem maior do que o nome pode propor. Então, vou trazer agora alguns elementos para a gente discutir e acredito eu que pela dinâmica de como tem sido as webconferências, ao final nós poderemos discutir um pouco mais. Basicamente, esses são os pontos de que vamos tratar agora nesse momento. Vamos introduzir alguns conceitos, falar um pouquinho de legislação. Quais são as vantagens, as principais vantagens em se ter um prontuário eletrônico do paciente? A experiência aqui no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, as dificuldades na implantação e as referências que nós utilizamos para construir essa apresentação. Então, eu gosto bastante de conceituar, de voltar a temas e conceitos que estão lá atrás, até para a gente poder se situar no momento presente.
Então, de onde é que vem o termo, o nome, qual é a etimologia de prontuário? Ele vem do latim prontuário e significa o lugar onde são guardadas coisas e que se pode necessitar a qualquer instante, ou ainda, ficha que contém informações pertinentes de uma dada pessoa. Então, quando a gente já pensa num prontuário da área de saúde, a gente já pensa isso. Não, tem que ser um documento onde a gente vai registrando o histórico daquele determinado paciente, dependendo da área. E se eu necessitar resgatar alguma informação, eu vou lá nesse documento, eu vou lá nesse lugar onde eu guardei todo o histórico para poder ter uma referência, dar uma continuidade a um determinado tratamento ou saber se uma determinada situação evoluiu ou não. Então, o prontuário do paciente sempre foi registrado em papel, então isso aí é milenar, então a gente sempre teve o registro do prontuário em papel, ou seja, no meio físico. Só que na década de 60, a partir da década de 60, surgem meios eletrônicos de arquivar esses prontuários, e isso chega aos hospitais, chega aos consultórios. Então, a partir da década de 60, nós temos a utilização de meios eletrônicos ou magnéticos de registro do histórico do determinado paciente. Então, com o objetivo de possibilitar a comunicação entre vários setores de um hospital, e logo após, passaram a arquivar as informações sobre os usuários. O National Center for Health Services, Research and Development e o National Center for Health Statistics dos Estados Unidos, em 72, promoveram um congresso com o intuito de organizar uma estrutura mínima para os registros médicos. Então, foi aí que a gente começa a ter uma padronização, ter uma discussão de quais conceitos deverão ser utilizados, quais são os padrões que devem ser adotados para que a gente possa falar uma linguagem única. Inclusive, aqui em 72 a gente já tem um início, uma necessidade de padronizar o prontuário eletrônico também. Então, a partir dessa padronização, começaram a surgir várias e várias formas de colocar em meio eletrônico o prontuário do paciente. O PEP é uma das inovações que tem sido adotadas por hospitais com o intuito de obter proveitos em eficiência e em eficácia na gestão dessas instituições de saúde. Eu sou administrador, então para nós é bastante interessante que seja observada também essa faceta do prontuário eletrônico. Ele não visa somente facilitar ou melhorar a forma como o profissional de saúde lida com o paciente, com o tratamento do seu paciente. É uma poderosíssima ferramenta de gestão. No prontuário onde você registra os procedimentos, é onde você pode entender também quais são os procedimentos, insumos e mão de obra que você está empregando ali em determinado momento. Então, acaba sendo muito interessante que, além de tudo, você tem um sistema de gestão integrado. Você saber qual o histórico, qual o nível de produtividade, qual o nível de atento, qual o custo, onde você deve direcionar mais atenção, onde você pode traçar melhor um perfil epidemiológico. Então, isso acaba virando uma ferramenta de gestão poderosíssima. E aí a gente tem que o prontuário eletrônico do paciente, pelos corredores, a gente fala muito em PEP. Então, se você ouvir esse termo PEP dentro de um hospital, provavelmente vai se referir a prontuário eletrônico do paciente. Então, ele é a principal ferramenta de TICs, tecnologias de informação, de tecnologia de informação da comunicação, que o médico precisa ou precisará lidar nas suas atividades diárias, seja no consultório, centro diagnóstico ou hospital. A gente tem ali médico, entretanto, a gente sabe que o prontuário, ele está em várias áreas da saúde ou que lide com o tratamento humano. Então,
Existem determinações também, resoluções de prontuário para a enfermagem, para a odontologia, para a psicologia, fisioterapia e por aí vai. Então, onde está ali médico, leia-se qualquer profissional de saúde. É fundamental que esse profissional de saúde utilize a ferramenta de alta qualidade segura e que possa auxiliá-lo no registro da história clínica e exame físico, bem como na solicitação de exames e prescrição. Então, veja, ali você tem não só um lugar para registrar o histórico de um paciente. Você tem ali um ambiente onde você pode fazer prescrições, onde você pode evoluir, onde você pode, de certa forma, fazer algum tipo de gestão sobre um indivíduo que está em atendimento em um hospital. Então, você pode, de repente, solicitar um exame, você pode já receber o exame, já está tudo ali. E hoje a gente fala bastante nos hospitais, é uma tendência fortíssima nos últimos anos que tem se consolidado, que é o interfaceamento de equipamentos e os exames de imagem na tela do computador. São os PACS e os RIS. Então, hoje os equipamentos de 5, 10 anos para cá, todos eles eles têm interfaces que se integram aos sistemas assistenciais e ali eles já vão fornecer todos os resultados de exames para que o profissional de saúde já possa ter acesso diretamente, eliminando os meios impressos, os meios físicos, né, só quando for estritamente necessário. Os sistemas devem adotar mecanismos de segurança capazes de garantir autenticidade, confidencialidade e integridade das informações de saúde. Certificação digital é a tecnologia que melhor provê esses mecanismos. Com o intuito de estabelecer as normas, padrões e regulamentos para o PEP, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde estabeleceram um convênio de cooperação técnico-científica que está em vigência desde 2002. Então, vê bem, não basta que eu diga que o meu sistema ele é confiável. Isso não é o suficiente. Não basta que eu vá lá e desenvolva uma solução de TI e diga, ó, todos os profissionais de saúde, vocês vão utilizar exclusivamente este sistema, vão fazer os lançamentos, é assim que se utiliza. O prontuário eletrônico vai deixar de existir, o prontuário físico deixa de existir, e você vai ter somente o prontuário eletrônico. Não é bem assim, existem normas, existem alguns padrões definidos, como vocês veem, há um tempo atrás. Então, inicialmente nós temos essa resolução do Conselho Federal de Medicina, 2002, onde diz que o prontuário, que define o que é o prontuário médico e atribui a responsabilidade por seu preenchimento, guarda e manuseio. Essa resolução torna obrigatória a existência de comissões de revisão de prontuários médicos nos estabelecimentos de saúde onde se presta assistência médica, estabelecendo as informações de caráter obrigatório que devem constar no prontuário médico, seja ele eletrônico ou em papel. Ainda em 2002, o CFM aprovou as normas técnicas para o uso de sistemas informatizados para a guarda e manuseio de prontuário médico. Dispõe sobre o tempo de guarda dos prontuários e estabelece critérios para certificação dos sistemas de informação. Essa resolução estabelece a guarda permanente para os prontuários médicos arquivados eletronicamente em meio óptico ou magnético ou microfilmados, bem como prazo mínimo de 20 anos para a preservação dos prontuários médicos em suporte de papel. Essa resolução foi o primeiro produto do convênio da Sociedade Brasileira de Informação e Informática na Saúde, o CFM, para o estabelecimento da certificação dos sistemas de registro eletrônico em saúde, sendo posteriormente revogada e substituída por uma resolução de 2007. Então, veja, aí a gente já tem algumas informações bastante esclarecedoras. O prontuário foi definido, que é o padrão do prontuário médico, pelo menos no âmbito do CFM, definiu um padrão. Entretanto, definiu padrões também para os sistemas de informação.
quais são os critérios de certificação, de garantia, de confiabilidade que um sistema de informação deve ter para que aquelas informações, para que aquilo ali tenha alguma validade, tenha valor legal. Percebam que, de toda forma, o prontuário físico, dentro da corrente ou dentro dos preceitos legais e de resoluções que temos hoje, o prontuário físico não deixa de existir. Ele continua existindo. Vejam bem que a resolução, e isso é acompanhado por outros conselhos também, outras entidades de classe, e já está bem consolidado, é que o suporte físico ele deve ser guardado por pelo menos 20 anos após a última movimentação. Tá? Então, se você tem uma movimentação, você tem que guardar aquele prontuário por mais 20 anos. E de maneira permanente nos meios eletrônicos. Você não deve descartar se você tiver alguma necessidade de quiser, quero limpar, quero arrumar espaço aqui nos meus servidores. Eu não tenho como. Eu tenho que manter todos os meus arquivos em meio magnético, ou microfilmado, ou meio óptico, armazenado em algum local. E os prontuários físicos, eles são guardados por até 20 anos, pelo menos por 20 anos. Até não, no mínimo 20 anos. Vejam aqui no finalzinho que existe uma certificação SRES, que é a certificação para sistemas de registro eletrônico em saúde. Então nós já temos aqui mais uma informação. Como eu estava falando, não basta que você desenvolva um sistema, que você faça todo um esforço de desenvolvimento, de criação e de definir um conceito, de modelar um processo em sua instituição, sem que você tenha essa certificação. Se você usa um sistema como prontuário eletrônico sem estar certificado, sem ser reconhecido, ele não vale de nada. Existe toda um trabalho precedente para que esse sistema, para que essa solução de prontuário eletrônico realmente tenha alguma eficácia legal. Caso contrário, não vai valer de nada. A resolução de 2007 do CFM, vocês percebam lá atrás que essa revogou a anterior, aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. Essa resolução aprova o Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde, versão 3.0, e outra versão aprovada pelo CFM. Também autoriza a digitalização de prontuários médicos conforme normas específicas e estabelece a guarda permanente para prontuários médicos arquivados eletronicamente em meio óptico ou magnético e microfilmados, bem como prazo limite de 20 anos para a preservação dos prontuários médicos em suporte de papel. Então, ela complementa com algumas informações, vem a fazer algumas definições no sentido de garantir que as informações estejam preservadas e seguras, né? E continua ainda com as exigências que todo prontuário eletrônico em meio magnético ou digital seja guardado de maneira em caráter permanente e que o suporte papel seja preservado por pelo menos 20 anos. Então, antes de passar para esse slide, tem algumas coisas que eu sempre comento. É muito comum ainda você conversar com as pessoas no hospital e às vezes eu faço esse teste, eu pergunto para as pessoas: a quem pertence o prontuário do paciente? Algumas pessoas dizem que esse prontuário pertence ao hospital, outros dizem que a responsabilidade é do profissional de saúde, por aí vai. Bem, o prontuário eletrônico, o prontuário pertence única e exclusivamente ao paciente, é dele. A instituição, o profissional de saúde, ele é o guardião, ele tem que guardar, zelar por aquilo ali.
principalmente por ali existirem informações bastante particulares, existem informações, imagine você quantos casos de celebridades, de pessoas famosas que têm até prontuários subtraídos ou copiados, né, nos hospitais em que frequentam. Então, essas pessoas elas vão muitas vezes para aqueles determinados hospitais que a gente julga mais caros e tudo mais, porque sabem que ali tem a garantia de que as suas informações dificilmente serão vazadas. Então, a gente sabe, uma determinada pessoa vai em um hospital, tem alguma suspeita, tem alguma doença, uma patologia que não queira revelar, então ela precisa de privacidade, ela requer privacidade. E isso a lei já garante. Entretanto, dependendo da forma como esses prontuários são manuseados, a gente vai ter um monte de brechas, um monte de possibilidades de que essa informação acabe vazando. É muito comum nos hospitais que ainda trabalham exclusivamente com prontuário físico, o sumiço de prontuários, os prontuários somem, os prontuários se perdem, são extraviados. Eles, principalmente por se tratar de um volume monstruoso de papel, acaba sendo realmente difícil fazer essa gestão apropriada. Percebam, o Hospital Universitário Professor Alberto Antunes tem 600 mil pacientes cadastrados. Isso quer dizer que a gente deve ter coisa de 400 ou 500 mil prontuários. Muitos prontuários, existem prontuários aí da década de 70 ainda, desde o tempo do projeto do navio Hope, quando esteve aqui em Maceió. E estão armazenados, estão em um local seguro, entretanto, sabemos que o trato arquivístico, vamos dizer assim, não está adequado ao que deveria ser. Então, vejam, é um volume gigantesco. E quando você fala em sistemas de informação, em prontuário eletrônico, os cuidados eles não são diferentes. Da mesma forma como existe o extravio de informações no papel, existe também o extravio de informações, o acesso indevido de informações nos sistemas informatizados. Não está aqui nessa apresentação, mas é uma fonte enfim, é uma fonte de informação importantíssima, são as ISOs que definem os padrões de segurança que devem ser adotados. Então, os sistemas que recebem essa certificação de registro eletrônico da saúde, eles não necessariamente precisam estar dentro de uma ISO, mas naturalmente as empresas elas vão correndo atrás disso. Nós temos a ISO 27001 e 27002, que tratam da segurança da informação e da comunicação. Elas definem quais são os cuidados e os padrões que devemos adotar no sentido de garantir que determinada informação ela seja segura e que não esteja exposta a acesso indevido por nenhuma outra pessoa. A lógica se aplica plenamente ao prontuário, ainda mais, são informações confidenciais e particulares. O paciente é dono daquela informação, ele tem direito, só ele e o profissional de saúde durante o tratamento têm o direito de livre acesso quando quiserem e quando precisarem desse importante documento. Então, olha só, porque nós começamos a implantação, a gente vai ver daqui a pouco, em 2011. Então, quais são as principais vantagens de se ter um prontuário eletrônico do paciente? Ele reúne e disponibiliza online a relação de atendimentos, informações demográficas, alergias, sinais vitais, prescrições e evoluções médicas e de enfermagem, diagnósticos, cirurgias realizadas, resultados de exames, laudos e imagens, documentos clínicos eletrônicos, imunizações, informações cadastrais do Programa Saúde e Família e resumo clínico do paciente. Lógico, quando algumas informações elas podem não estar diretamente no prontuário, você pode ter que pesquisar em alguma outra fonte. É curioso, eu confesso que não acompanhei, mas houve uma
existem discussões nacionais da criação de um prontuário eletrônico unificado a nível de Brasil. Lógico, quando você fala em Brasil, existe uma complexidade aí que a gente não pode mensurar. Você imagina, você ter que garantir segurança das informações para todo um país desse que é continental. Possibilita a análise estatística das informações clínicas, veja, já está entrando gestão aí. Garante a legibilidade total das informações, então você evita que um registro ou uma letra que você não consegue identificar possa influenciar em um determinado resultado ou uma determinada tomada de decisão por parte do profissional de saúde. Organiza o prontuário dos pacientes, eliminando o extravio e o não preenchimento correto das informações. Então, se você tem ali um meio eletrônico, você tem que zelar pelo correto preenchimento. Você tem meios de fazer com que isso aconteça. Integração total com o sistema de gestão hospitalar e reduz os custos operacionais. E também a rastreabilidade na edição dos dados do prontuário eletrônico do paciente. Ou seja, você vai saber onde, quando e quem inseriu determinada informação naquele registro. Ele simplesmente não vai ser uma anotação ou algum tipo de nota que você coloque sem o dado, o correto registro, né, a correta notificação. E de toda forma você sabe que ali não serão extraviadas páginas, não sumirão exames, e aí não vão faltar folhas no futuro quando você precisar. Você sabe que tudo vai estar ali. Então, olha só, em 2011, o Hospital Universitário, ele adotou, fez uma licitação em 2010, e a empresa vencedora, essa empresa é a MV, ela atendia todos os requisitos prescritos lá no termo de referência. Inclusive, é uma das poucas empresas hoje no Brasil que são homologadas a ter o prontuário eletrônico do paciente. Então, não é ainda muito comum, é um processo bastante difícil. Então, são realizados vários testes de forma a garantir que o certificado digital que vai ser utilizado pelo profissional de saúde tenha total integração com esse sistema e que as informações elas vão ter uma segurança para que esses dados não vazem. Então, em 2010, começou a implantação desse sistema, desse software de gestão. Ele não é só prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico é uma parte desse software de gestão. Esse software de gestão é uma solução para o hospital universitário que visa dotar as áreas assistenciais e administrativas de um sistema de gestão robusto, integrado e que seja eficiente, que você possa emitir relatórios, você possa obter estatística de uma maneira rápida. Quando você instala a primeira parte do sistema, do software de gestão, e aí você tem, aí eu falo do software de gestão assistencial. Por que assistencial? A marcação, agendamento de consultas e cirurgias e outras rotinas que ocorrem dentro do hospital não fazem parte do prontuário eletrônico. Se você vai lá criar uma escala de atendimento médico nos ambulatórios, se você tem especialidades a atender no ambulatório e você permite a marcação de pacientes nessas escalas de marcação, isso aí naturalmente nada tem a ver com o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico ele só nasce quando o paciente ele passa por procedimentos dentro do hospital. Ele precisa de um acompanhamento. Tá? Então, isso aqui está no essa informação está aqui no nosso site. Veja, eu vejo aqui que tem uma oração que diz o seguinte: o processo de implantação do sistema está apenas começando e será acompanhado por um comitê do projeto formado por funcionários do hospital e de setores como SAMI, NTI e faturamento. Então, SAMI, Serviço de Arquivo Médico e Estatística.
É o serviço dentro de um hospital, geralmente é conhecido por essa nomenclatura, é o serviço que cuida da guarda e armazenamento e distribuição dos prontuários eletrônicos. Então, veja, já desde aquele momento, já se percebeu da importância desse setor nesse processo. Então, em março de 2013 é que a gente começa, de fato, a ter a implantação do nosso prontuário eletrônico. Então, o prontuário eletrônico ele começa a ser implantado, ele começa a ser difundido dentro do hospital aqui em 2013, onde os hospitais passaram por treinamento e, lógico, uma apresentação, introdução dos conceitos do que é o prontuário eletrônico. Esse gráfico aqui eu achei em um artigo recente, mais ou menos recente, um artigo de 2009, que eu achei bastante interessante. Então, veja, para antecipar, a gente já concluiu a implantação do prontuário eletrônico no hospital? Não concluímos, ainda faltam alguns aspectos. Ainda nós não chegamos à fase de distribuição dos certificados digitais para todos os profissionais de saúde. Naturalmente, é um interesse nosso, principalmente nós que somos da área de processos de TI, nós temos total interesse em fazer com que isso ocorra o mais rápido possível. Até porque, tecnicamente, os dados do prontuário eletrônico que nós temos nos sistemas, eles não têm, digamos, valor legal. Eles estão seguros, nós usamos um sistema que atende todos os requisitos da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, do CFM, do CEFEM, e por aí vai. Atende alguns requisitos de segurança. Entretanto, falta a certificação digital para que aquela informação tenha validade. Então, ainda dependemos bastante dos meios impressos. Então, eu costumo mostrar esse gráfico aqui, ele é bastante interessante. Então, vejam, se você, no início da implantação de um software de gestão, ou do PEP que seja, aqui está o panorama do sentimento das pessoas. Por exemplo, no início, existe um grande interesse do corpo diretivo do hospital. Eles estão muito interessados, muito entusiasmados por implantar, geralmente parte da cúpula da instituição, a implantação de um sistema, da informatização de processos. O pessoal de TI possui também um interesse realmente considerável, eles estão envolvidos no projeto. Entretanto, o pessoal administrativo e o médico assistencial, isso aqui foi uma pesquisa realizada em hospitais, por esses dois autores, Bunster e Govers. O pessoal administrativo e médico, eles não estão tão próximos, então tem uma certa apatia aí pelo processo. Na fase de implementação, chega a consultoria, que tem alto interesse, tem um nível elevado de interesse, e quando entra a consultoria, TI, ela meio que deixa um pouco de lado, deixa para que o pessoal cuide disso. E aí começa a subir o interesse do pessoal administrativo, que geralmente são os primeiros a terem contato com o sistema. O que é o momento da crise? Quando o sistema entra efetivamente em produção, quando ele está sendo utilizado no dia a dia. Então, aumenta o interesse novamente do corpo diretivo, que quer que aquilo ali funcione. Mas veja, o pessoal médico assistencial é o que reage mais fortemente. Seja uma reação, seja por resistência conservadora, seja ou seja realmente por entusiasmo. Então, eles demonstram um interesse altíssimo. Geralmente, esse interesse aqui realmente é resistência mesmo, é conservadorismo, é mudança na rotina, e aí começa a surgir 1 milhão de defeitos. Mas com o tempo, depois que passa essa fase, as coisas começam a se acomodar, todo mundo... Então veja, isso aqui é natural, basicamente você vai encontrar esse tipo de situação.
E aí, logicamente, você tem essa grande dificuldade, porque no momento de crise, você percebe que os médicos, eles têm o poder nas mãos, são eles que estão lá, os médicos e outros profissionais de saúde, eles têm o poder nas mãos. São eles que, eles são os profissionais de saúde detêm tanto o conhecimento quanto o contato com a ponta do hospital. E é um grupo realmente muito bem instruído. Então, eles têm poder, eles sabem do poder que eles têm. Entretanto, não tem legitimidade legal, eles não são gestores. Então, eles estão lá operacionalizando a proposta do hospital. E eles não têm muita urgência. Então, veja, eles estão aqui no poder, eles não têm urgência. Quem é que tem urgência? Quem é esses dois aqui, ó? O corpo diretivo, ele tem o poder nas mãos, e esse poder é legitimado porque eles são a estrutura pensante, e eles têm urgência em implantar o sistema. Então a gente acaba enfrentando também esse tipo de resistência. Então o prontuário eletrônico do paciente pode representar um novo conceito de tratamento da informação em saúde, e servir de instrumento para auxiliar no diagnóstico e no tratamento da saúde de uma pessoa, onde quer que ela esteja, e sobre quem quer que estejam seus cuidados médicos. Isso do ponto de vista de uma instituição de saúde. Ainda não chegamos, infelizmente, ao ponto de pensarmos num prontuário eletrônico nacional. Apesar dessa constatação, a adoção do prontuário eletrônico do paciente não acontece com a rapidez e facilidade esperados. Vários são os fatores que dificultam a implementação do PEP, sendo que os aspectos mais citados na literatura estão relacionados ao profissional de saúde. Resistência em operar o computador, alteração do processo de trabalho e impacto no relacionamento com o paciente. Então, veja, vai sumir, basicamente, no dia a dia, o físico. Ele não vai estar com o prontuário ali andando para cima e para baixo. Normalmente você tem um prontuário eletrônico e você, em outro ambiente, você faz a impressão para que seja realizada a guarda daquele prontuário. Entretanto, o profissional de saúde geralmente ele vai ter acesso exclusivamente ao sistema. Atualmente, aqui no nosso hospital, nós temos que utilizar as duas formas. Então, ocorre paralelamente. Nós precisamos do meio impresso e precisamos também do meio eletrônico, principalmente por conta de ser uma ferramenta de gestão poderosíssima. Bem, gente, aqui estão as referências, acredito eu que vocês terão acesso a esses slides. Logicamente, é um assunto extenso, a gente teria muitas outras informações, eu passei um tempo conceituando, é um tema que é bastante interessante. Aqui, no âmbito da EBSER, não sei se a gente tiver mais alguém aqui da EBSER, sabe que estamos passando por uma fase de transição, e aí nós vamos ter que passar por conhecer outras soluções de TI para gerenciamento das atividades assistenciais e de prontuário eletrônico. Ainda não sei exatamente como serão essas soluções. Até o momento eu sei que a EBSER está em processo de homologar o sistema, o AGHU, para que ele também possa ser reconhecido como prontuário eletrônico de paciente, entre outras soluções. Aqui o restante das referências. Bem, gente, eu agradeço, acredito eu que estamos abertos agora a comentários e maiores discussões. Quem quiser fazer perguntas, somente usar aqui a parte de bate-papo, à direita abaixo, pode fazer suas perguntas. Bem, acho que sem perguntas, então. Nós agradecemos
Deixa eu ver uma pergunta ali. Não demora. Oi, gente. Bom dia. A gente teve uma pequena queda de energia aqui e voltamos. Tentamos correr aqui para voltar. Vejo que temos aqui algumas perguntas. Por favor, mais para cima. Passa assim. Não, consegue. Mais. Nós temos aqui uma pergunta de Eline. Ela diz: o acesso ao prontuário é realizado apenas pelos médicos? Técnicos também terão acesso? Bem, o prontuário eletrônico ele é realizado pelos profissionais de saúde. Então, enfermeiros, enfermeiras, médicos e médicas. Em alguns casos, nós temos também alguns outros serviços, como fisioterapeutas, nós temos psicólogos que também vão ter acesso ao prontuário eletrônico. Então, tecnicamente, a gente adotou esse nível de acesso aqui no hospital. Os profissionais que lidam diretamente com o paciente. Os técnicos não têm acesso, podem ter algum acesso específico em uma situação ou outra, mas naturalmente, e principalmente UTI. UTI a gente necessita que várias pessoas tenham acesso, então isso nós abrimos para os técnicos e demais profissionais da área de saúde que estão lá na UTI, por exemplo. Outra pergunta de Julie Christie. O PEP é por profissional ou por paciente? Esse PEP serve para o sistema de referência e contra-referência? Bem, o PEP ele é por paciente. Então, quando o profissional vai fazer alguma intervenção em determinado paciente, seja uma evolução, prescrever alguma coisa, ele vai localizar o paciente para poder aplicar alguma coisa. A Eline também fala isso, os técnicos odontológicos também. Então, em determinadas situações, os técnicos odontológicos também terão acesso. Mais alguma pergunta, gente? Estamos à disposição. Bem, Não necessariamente. Isso aí ela vai decorrer em virtude do serviço e da natureza que a sua área de atuação demandar. Então, não necessariamente isso aí vai lá, vamos abrir cadastro de prontuário. Não necessariamente. O prontuário ele é bastante restrito, então, de acordo com a necessidade, a gente vai fazendo a inclusão de pessoas nesse ambiente. Até porque, muito em breve, a gente vai necessitar do acesso ao prontuário eletrônico. A gente já está em fase de planejamento. Nós necessitaremos de certificação digital. Então, antes de cadastrar o indivíduo no prontuário eletrônico, temos que providenciar a certificação digital desse profissional para que ele possa acessar. Boa tarde, eu que agradeço. Mais alguma pergunta, gente? A gente tem ali, esse PEP serve para o sistema de referência e contra-referência.
Bem, Julie Christie, acabei de ler sua pergunta agora, acabei pulando. Bom, esse nosso TEP, pelo menos no nosso caso, é de âmbito exclusivamente hospitalar, dentro do hospital universitário. Logicamente, se a gente tivesse um prontuário eletrônico a nível municipal, estadual ou nacional, certamente serviria. Todas as informações estariam lá e poderiam, logicamente, servir de base para o sistema de referência e contra-referência. Como nós somente utilizamos o sistema esse sistema que nós temos hoje a nível de Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, acaba não servindo. Logicamente, muitas outras iniciativas estão aí correndo para que a gente possa ter um sistema que atenda essas possibilidades. Bem, nós finalizamos e agradecemos a presença do Bruno. Professora Rosaline hoje não pôde estar presente. Chegou mais uma pergunta. Vamos responder essa última pergunta e vamos às considerações finais. Júlia pergunta se no mesmo hospital o médico pode encaminhar para o fisioterapeuta ou outro profissional de saúde e o fisioterapeuta teria acesso aos dados preenchidos pelo médico. Sim, desde que aquele profissional ele tenha acesso devido ao prontuário eletrônico, ele vai ter acesso, logicamente, ao histórico do paciente. Então, uma prescrição, uma evolução que for implementada ali no sistema, ele vai ser visualizado pelos outros profissionais que tiverem acesso àquele paciente. Professora Rosaline pergunta, Bruno, o HU vai adotar o AGHU? Se sim, como será a transição? O AGHU é o aplicativo de gestão dos hospitais universitários, sistema esse, desenvolvido pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. É um hospital universitário referência no Brasil. E o AGHU acabou também sendo adotado pela Empresa Brasileira de Serviços da EBSER. E sim, adotaremos o AGHU. Ele gradualmente substituirá o atual sistema, tanto não só do nosso, mas dos outros hospitais. Hoje nós temos o MV, que é um sistema robusto, um sistema muito, muito capaz, ele é muito bom, ele é realmente excelente, é reconhecido no mercado pela sua excelência. Entretanto, nós precisaremos, por decisão institucional da EBSER, uma decisão governamental, de unificar os sistemas. Então, essa transição já começou em dezembro do ano passado. Até o final deste ano, mais módulos, mais serviços serão implementados ao AGHU aqui no hospital. Ele vai crescer a partir de novembro e, gradualmente, nós iremos migrar aquelas rotinas e procedimentos que forem possíveis. Naturalmente, existem situações em que o AGHU não está pronto. Uma delas é a situação do prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico ainda precisa ser no MV por um tempo. Então, nós estamos aí trabalhando com um horizonte de pelo menos 3 anos para que a substituição seja completa e sem muitos traumas, sem atropelos. Então, a substituição total deve ocorrer nesse espaço de tempo. Mais perguntas? Pode ficar à vontade. Bom, qual o procedimento para se ter acesso ao prontuário médico? Olha, Jairo, o procedimento ele é iniciado a partir do serviço de lotação onde trabalha aquele determinado profissional. Então, é o serviço que vai dizer quem vai ter acesso ao prontuário eletrônico e como deve ser esse acesso, qual o seu nível de acesso, o que é que ele vai poder ter acesso lá dentro. Então, não necessariamente é o usuário que vai reclamar o acesso. Naturalmente, os últimos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos,
enfim, fisioterapeutas e alguns outros que não me recordo bem agora, já vão tendo acesso automático, tendo em vista que eles vão trabalhar em serviços em que vão lidar com o tratamento de pacientes. Então, naturalmente, já vão ter o cadastro. Outras situações precisam ser demandadas pelo serviço. Julie pergunta também, na minha prática clínica, esse preenchimento do prontuário do paciente já é difícil de acontecer. No caso do PEP, o médico preencheria 2 vezes. Como isso acontece no HU? E a guarda? É de responsabilidade de que setor? Bom, a guarda oficialmente dos prontuários é, como eu citei na apresentação, do SAMI, Serviço de Arquivo Médico e Estatística. Ele é responsável por gerenciar, guardar, entregar, distribuir e recolher, quando for o caso, os prontuários. Bom, como a gente tem feito? A gente tem feito realmente uma rotina paralela. Nós fazemos, alguns profissionais preferem fazer concomitantemente o registro no prontuário ainda no papel e no computador. Já identificamos alguns casos em que os profissionais, até por resistência ou por costume, têm registrado somente no papel e não têm lançado os procedimentos no sistema de informação, o que gera um retrabalho enorme. A gente, enquanto hospital da rede SUS, nós precisamos prestar contas para podermos receber os recursos para custear as nossas atividades. Então, a gente vai prestar contas para poder receber esse dinheiro de acordo com aquilo que a gente tem muitas vezes no sistema. E nós percebemos com o passar do tempo que havia uma subnotificação, havia uma perda financeira considerável no hospital, principalmente pelo fato do registro estar só no papel. Então nós estamos identificando e acompanhando essa situação. Uma forma que a gente também recomenda é realizarmos os procedimentos no prontuário eletrônico e a gente pode estabelecer um ponto de corte ao fim de um turno, ao fim de um dia. Toda a movimentação ela é impressa e é apensada ao prontuário eletrônico, isso com a assinatura de um profissional de saúde. Então, não necessariamente é necessário que você faça um trabalho paralelo ali nos 2 momentos. Você pode continuar trabalhando e em um determinado corte você vai lá e atualiza o prontuário físico. Deixa eu ver se eu consegui responder, então é mais ou menos isso. Jairo pergunta, é possível a liberação de prontuário eletrônico ou físico à família em caso de falecimento? Olha só, Jairo, realmente eu não sei te responder, essa informação eu não tenho. Eu sei que qualquer paciente tem direito a ter acesso ao seu prontuário eletrônico ou físico, isso ele tem direito. Principalmente em se tratando o prontuário eletrônico, ele deve ser guardado ad eterno, então aí de maneira perpétua. Então, sendo você dono daquela informação, você tem direito. Sobre acesso da família em caso de falecimento, não tenho certeza, mas creio eu que somente com um pedido judicial para que se tenha acesso. Acredito que seja assim, eu não tenho muita certeza. Julie Christie também continua perguntando ela pergunta os prontuários antigos e os não, excelente pergunta. E os novos, que os profissionais não preenchem eletronicamente, apenas isso por papel, serão então digitalizados? Olha só, nós estamos, realmente falha minha não ter comentado, que aí já é outra discussão, não necessariamente a prontuário eletrônico, mas eu poderia ter comentado, que é o GED, que é a GED, na verdade, Gestão Eletrônica de Documentos. Estamos finalizando
um processo de contratação de uma empresa que irá tratar, digitalizar e guardar os prontuários mais antigos. Então, existe toda uma... sim. Existe toda uma metodologia para fazer isso. Então, assim, nós temos 500, 400, 500 mil prontuários em suporte físico. A ideia é que, pelo menos, os prontuários de 20 anos para cá todos sejam digitalizados e colocados à disposição na rede. Então, a empresa vem aqui, digitaliza folha por folha, frente e verso, faz o tratamento, faz a restauração, quando for preciso. Um sistema OCR, que é um sistema de reconhecimento óptico dos caracteres, ele vai tentar entender o que é que está escrito para que você possa consultar. Então, se a letra for realmente legível, ou então for datilografado ou impresso, naturalmente o sistema ele vai reconhecer e aí você vai poder fazer uma pesquisa daquele prontuário mais antigo. A ideia é que a gente tente digitalizar e organizar e guardar todo o nosso arquivo médico. E a gente está falando de pelo menos 20, 30 milhões de folhas. Né? Rosaline comenta que, em caso de falecimento, o acesso realmente se dá mediante autorização judicial, visto as questões de erro médico, questões trabalhistas, etc. Então, não tinha certeza da informação, e aí a professora Rosaline nos esclarece que realmente só com autorização judicial é que a família de um paciente pode ter acesso ao seu prontuário, seja eletrônico ou físico, ou papel. Mais perguntas? Podem ficar à vontade. Bom, então agradecemos mais uma vez pela presença do Bruno aqui na unidade de telesaúde do Hospital Professor Alberto Antunes e passo a palavra mais uma vez para as considerações finais. Bom, muito obrigado, Felipe, e obrigado pelo suporte fantástico que você nos prestou aqui hoje. Quero agradecer a você também, toda a equipe, professora Rosaline, a gerência de ensino e pesquisa, mais uma vez, pela iniciativa, por promover debates de assuntos tão importantes e que são realmente muitas vezes tabus até para a gente que trabalha na área. Eu espero ter contribuído de alguma forma para os que nos prestigiaram nessa 1 hora. Agradeço imensamente o tempo de vocês. Para mim foi uma grata satisfação. E estou à disposição. Sou chefe do setor de gestão de processos e TI do Hospital Universitário. Vocês, acredito eu, terão acesso aos documentos, né? Vocês terão essa webconferência também foi gravada. E desejo uma boa tarde, bom trabalho e que, enfim, essas informações tenham servido para contribuir de alguma forma na vivência e experiência de vocês. Muito obrigado.